Sejam bem-vindos a mais um programa Tempo de Reflexão. Meu convidado de hoje é o Paulo Henrique de Souza, diretor da Audit Consulta, Auditoria e Consultoria Empresarial. Paulo, obrigado pelo teu prestígio, por ter aceito o meu convite e estar nos ajudando a fazer mais um programa Tempo de Reflexão. Eu que agradeço e é um prazer aqui compartilhar com todos nesse sábado, né, um pouquinho do nosso mundo agitado dos negócios e aquilo que Deus tem posto na nossa vida, né? Geralmente Ele nos dá um tempo de reflexão a todo momento e é necessário. Então, a gratidão é toda minha e o privilégio também. Muito obrigado. Nosso telespectador conhecer um pouquinho a história do Paulo. Como é que você atua hoje no mercado corporativo com a tua empresa de consultoria, Paulo? Conta um pouquinho para o nosso telespectador conhecer um pouquinho esse trabalho que você desenvolve na Audit, por favor. Bom, a Audit, esse ano completa 15 anos e o meu foco principal é consultoria contábil. Então eu atuo dentro das empresas, mexendo com balanços, mexendo com informações críticas, informações importantes. Nós orientamos o empresário, aquela pessoa leiga que está iniciando o seu negócio, a como trabalhar e como conversar muito bem com o fisco. Então o nosso negócio é esse, é uma contabilidade um pouquinho diferente e buscando facilitar. Nós estamos no Brasil, não precisamos nem falar o que é impostos nesse país, né? Então a gente tenta já, esse tempo, facilitar esse leãozinho que ninguém gosta de ter em casa, mas não tem como fugir dele. Então esse é o nosso negócio e a gente gosta de fazer isso já há todo esse tempo e Deus tem sustentado por todo esse tempo. Agora, vou fazer uma analogia aí, se você me permitir, Paulo, pois dentro da sua especialidade aí, que é a área contábil, e trazendo um contexto para o tempo de reflexão, onde a gente incentiva as pessoas a não simplesmente registrar aquilo que viveram, mas refletir aquilo que elas estão vivendo. Eu acho que nós não podemos trabalhar dentro do conceito contábil na nossa vida, né? A gente não pode simplesmente ir vivendo depois olhar atrás e fazer simplesmente o registro, né? Eu acho que não é isso que Deus tem para as nossas vidas, né? Então fazer essa analogia e trazer essa tua especialidade na área contábil não se aplica, né, para as nossas vidas, para o reino de Deus. A gente tem que escrever com base na palavra de Deus, aquilo que Deus tem para as nossas vidas, não simplesmente registrar aquilo que automaticamente a gente vai vivendo e muito influenciado por questões de uma sociedade moderna, né, Paulo? É isso mesmo, sua comparação foi muito boa. Nosso mundo contábil é registro. Então eu registro, conto e depois vem o resultado, né? Geralmente a gente quer que seja lucrativo. E na nossa vida, aquilo que Deus traz pra gente não é simplesmente registrar. Eu acho que o registrar, ele é uma coisa fria, né? Deus traz pra gente o refletir, tem a ver com o programa. Então a gente tem que refletir em todos os atos. Então, em cada momento a gente registra algo na nossa vida. Nesse momento nós estamos aqui registrando, através desse programa, um momento na minha vida e daqui para frente isso vai impactar em algum rumo, em algo importante. Então, o que eu vejo hoje no nosso mundo corporativo é a gente refletir junto com o registrar e sempre buscar entender se aquilo tem alguma lição de vida, né? Isso Deus mostra para a gente a todo momento e no mundo corporativo também não é diferente. Então eu acho que contabilidade e Deus são iguais. Eu tenho que registrar muito bem, Deus é perfeito, Ele nos orienta a isso, mas visando o resultado. Então na nossa vida é a mesma coisa, nós estamos aqui visando um resultado que nem sempre é só financeiro, corporativo, mas principalmente de vida, de reflexão. Agora, como é que nasceu o Audit? Como é que você vê a vontade de Deus nesse seu empreendimento? Como é que está sendo já tanto tempo trabalhando dentro de uma área tão difícil que é essa área contábil, fiscal, né? Eu particularmente tenho uma séria dificuldade pelo meu próprio temperamento e necessário, mas conviver com essa necessidade de ser de registrar, de controlar, de planejar. Eu sou uma pessoa que tem um temperamento mais assim de vamos fazer, e se eu não tiver gente explorando por trás eu vou ter problema. Como é que nasceu o Audit e como é que você tem há tanto tempo já sustentado esse negócio e a participação de Deus nessa sociedade?
A minha empresa ela veio de um momento difícil, de transição na minha vida, né? Eu trabalhava numa empresa, era contador de uma empresa no Brasil, com várias filiais, e de repente a coisa desandou. E eu já nos bastidores, né, fazia alguns trabalhos com um colega cristão numa empresa de auditoria. E eu, no ramo de contabilidade, fazia as minhas comparações. E calhou que naquele ano, a empresa onde eu trabalhei, ela encerrou as atividades, e esse meu amigo me desafiou. Por que não atuar de forma autônoma, né? Por que você não encara isso? E esse meu ex-patrão também me possibilitou isso. Ele, para nos ajudar, falou: eu vou te apresentar em alguns locais, algumas empresas, e você começa a atuar da forma que não tem ainda no nosso segmento, no segmento de locadoras de veículos. E você poderia fazer o seu trabalho dentro dos clientes. Então aí começou o audite, com toda a dificuldade, com todo o medo. Interessante, quando a gente é novo, a gente acha que é melhor que o patrão, melhor que o chefe. E de repente eu me vi numa ilha e não tinha aquele patrão que eu achava que não era tão bom como eu. Aí eu dei com os burros na água, agora sou eu que tenho que dar conta. E como é que isso aconteceu? Eu pedi a orientação de Deus, falei: Deus, e aí? E ele falou: vamos. E nesse momento o audite começou. E esse "e aí" já está há 15 anos no mercado, e Deus sempre me mostrando uma forma de manter. O meu ramo é um ramo contábil, a gente está muito próximo de situações difíceis, de personalidade, que você tem que mostrar que você não vai se curvar a algumas coisas, e Deus, graças a Ele, tem me dado essa capacidade e sempre acendido a luz vermelha quando eu entro num momento de uma decisão mais delicada. Eu vi que no comecinho você teve uma luta, né? Até pensou em desistir, Foi. né? Quando você se deparou com situações na contramão daquilo que você cria e que você tinha como princípio, né? Como é que foi essa história lá atrás? Quando você decidiu parar, e você teve o aconselhamento de uma pessoa falando: não, meu filho, não é obrigado a aceitar isso para a tua vida. Essa história acho que é bacana, porque se a gente vive numa sociedade doente, a gente é incentivado a fazer coisas erradas todos os dias, e nós não precisamos fazer, né? Nós precisamos combater isso. Nós podemos ser o sal da terra, nós precisamos fazer diferença em tudo isso que tem construído e tem ganhado espaço na vida das pessoas. Como é que foi essa história lá atrás que você teve para testemunhar aqui para o nosso telespectador? Essa história é interessante. Eu comecei muito cedo na igreja, né? No mundo cristão, e quando eu entrei na área, fui aconselhado por um amigo de adolescência. Entrei na faculdade e entrei numa empresa e comecei a ver o que era a contabilidade, né? As informações, aquilo tudo. E eu me deparei com algumas situações onde alguns colegas se rendiam a questões fiscais, fiscalização, corrupção, mentiras, e aquilo me assustou e literalmente eu abandonei. Eu falei: eu não vou me curvar. Para eu não me curvar, o único caminho que eu tenho é mudar o rumo. E foi isso que eu fiz. Saí da faculdade, tomei uma decisão: nunca mais voltarei nessa área, porque ela não tem nada a ver comigo. E o que eu achei muito bacana é que eu tinha um colega do mundo corporativo também, na mesma área, e ele falou que a gente não precisa se curvar para as coisas erradas, a gente tem que seguir. Eu acho que aquilo que Deus coloca no nosso coração, Ele tem que sobrepor as coisas. E eu perguntei: é isso mesmo? Você tem certeza? Eu falei: sim, em todo segmento os problemas virão e as dificuldades também. Segue, não se curva a isso. E foi o que eu fiz. Voltei à faculdade, tive que fazer de novo, né? Um período que eu deixei, e hoje, graças a Deus, eu percebi que ele tinha razão. A gente não tem que ficar fora das coisas erradas, a gente não pode participar, mas eu posso estar ali no meio fazendo a diferença. E é uma coisa que hoje bate muito fundo na hora que eu tenho que orientar os meus clientes. Então isso é uma coisa que marcou a minha vida, e é um testemunho para todos. Não adianta desistir
para a gente ser correto. A gente tem que enfrentar a dificuldade, que Deus vai nos orientar, nos livrar e nos manter firmes. E é um verdadeiro engano, né, Paulo? Você achar que você vai tirar vantagem de uma situação, toda vez que a gente está tirando vantagem de uma situação, certamente alguém está perdendo com isso, né? E não se tem sucesso com isso, né? Isso é uma bobagem, é uma lei de Gerson que o mundo inventou e que as pessoas têm querendo passar por cima de princípios de Deus, querendo achar que elas podem fazer a coisa tirando vantagem, é um grande engano, né? Porque lá atrás vão pagar um preço muito alto por isso, né? O diabo é o pai da mentira e toda vez que você pratica uma mentira, você está dando autoridade do diabo sobre a tua vida. É isso que as pessoas precisam entender, né? Que às vezes que aquilo que parece bom para você nesse momento, mas que está fora do princípio de Deus, certamente é uma armadilha que talvez possa te custar um preço alto demais, né, Paulo? Eu concordo, e a gente vê isso, que não só a gente vê uma cobrança até espiritual, o mundo corporativo mudou, né? Hoje as coisas elas aparecem com muito mais facilidade. A gente tem a internet, a gente tem os sistemas das empresas, a gente tem as pessoas também que são mais controladas, tem mais conhecimento, então a mentira hoje ela não prevalece. Se ela vai com um tempinho muito pouco para manter, entendeu? Então acho que não adianta fugir, a gente tem que ser um correto e colocar Deus nas nossas coisas para seguir, ser um bom cidadão, um bom empresário e um bom profissional. A gente tem visto pessoas falando muito bonito e vivendo muito feio, né? E as pessoas jamais vão mudar pelas palavras que você dizer, muito mais por aquilo que você vive. Acho que é isso que é importante, né, Paulo? A gente às vezes não vai nem falar para você tocar o amor de Deus no coração das pessoas, basta que ela olhe para a tua vida e veja uma vida de paz, né? É verdade, e a gente tem muita informação disponível e as pessoas estão um pouco cansadas de informação, e no nosso meio corporativo o público, principalmente o empresário, o executivo, ele seleciona muito bem as coisas, o filtro dele é bem afinado, então não adianta falar, a gente tem que viver e falar pouco, que aí a coisa é ouvida com mais facilidade. Tá bom, Paulo, eu vou pedir a tua licença para um rápido intervalo. Na volta nós retomamos o assunto com o Paulo Henrique de Souza, que é diretor da Audit Consulta, Auditoria e Consultoria Empresarial. Nós voltamos no instante. Voltamos. Nosso convidado de hoje é o Paulo Henrique de Souza, diretor da Audit Consult, Auditoria e Consultoria Empresarial. E antes de retomar o papo com o Paulo, gostaria só de lembrar ao nosso telespectador que no próximo dia 31 de março nós temos o nosso encontro agendado no Hotel Serra Jundiaí, no sábado de manhã. Nós estamos retomando a nossa agenda de encontro aos sábados. Então, se você puder, telespectador, já bloquear a tua agenda dia 31 de março, nós vamos estar reunidos no Hotel Serra Jundiaí. Toda a programação, todos os detalhes desse evento você pode acessar tempodereflexão.com. Agora, Paulo, você mandou o teu último e-mail, a gente trocou alguns e-mails, e você disse que o segredo do sucesso da sua vida é colocar Deus em primeiro lugar, né? Conta um pouquinho para o nosso telespectador o que é colocar Deus em primeiro lugar na sua vida e que é o grande segredo, vamos chamar assim, do sucesso que você tem hoje. O mundo corporativo ele mente pra gente, né? Se a gente deixar, lógico, porque o poder vem, a liderança traz um certo conforto, as coisas vão acontecendo, a questão financeira também vai influenciando e por aí, né? O caminho segue. E se a gente não tomar cuidado, dá a impressão que quem comanda a vida somos nós. Mero engano. Então o que eu vejo hoje na minha empresa, na minha vida, é que Deus ele é o idealizador, ele é aquele que coloca aquele apitinho falando, olha, não é por aí, você não é o que você acha que é. Então sem Deus nos meus negócios a coisa não tem sentido. Tá? Então eu coloco Deus até numa visita, eu vou num cliente,
às vezes para uma reunião um pouco delicada, uma situação difícil, que a gente enfrenta todo momento. E no caminho eu vou, Deus, me orienta a como falar, me orienta a como reagir ao que forem falar e a dar a melhor orientação para o cliente e o melhor caminho para essa empresa. Isso em tudo, tá? Então é uma vantagem para a gente, o cliente nem sabe, mas é uma grande vantagem para ele também. Deus está no contrato que eu fechei com ele e ele não está sabendo, e é muito bom. A gente tem a percepção de que a gente precisa de uma orientação maior. E aí é tão fácil andar com Deus, né? O problema é que as religiões, elas criam uma série de dificuldades, né? Uma série de doutrinas, né? Você faz isso, você não faz isso, você come isso, não come isso, você veste isso. E Deus não está no meio de nada disso, né? É verdade. Se as pessoas tivessem a consciência do prazer que Deus tem quando você demonstra a tua dependência dele, quando você se achega nele, fala: Senhor, qual é o teu propósito nessa visita? Aqui mesmo, antes de começar o nosso programa, nós oramos: Senhor, que o Senhor possa ter a liberdade para que o Senhor use as nossas bocas para falar aquilo que está no teu coração. Nós somos simplesmente instrumentos, né? Fica uma sugestão, telespectador, que você, toda decisão difícil que você precisa tomar na sua vida, que antes que você tome a decisão, que você ore ao Senhor, que Ele possa mostrar a vontade dEle nessa decisão. E se você tiver paz naquilo que você tiver decidido, você tome a decisão porque Deus está confirmando a vontade dEle. Agora, se essa decisão que você tem que tomar, depois da tua oração, você ainda não está tranquilo, você ainda não está em paz, espera mais um pouquinho. Pode até ser que seja a decisão correta, mas não nesse momento. Continue orando, que quando você tiver paz, você pode ter certeza, você pode tomar essa decisão que está dentro da vontade de Deus. É simples assim, né, Paulo? É isso mesmo, e até dou uma mensagem direta aos colegas da área, né, uma área não tão fácil, a área contábil, que a gente a todo momento tem essa situação. Então o que eu falo para você, meu colega? Coloca Deus, não se curve. Se faltar recursos para uma situação que você está vivendo e aquela oportunidade vem, pode ser que ela resolva o que você está precisando, não se curve. Coloque nas mãos de Deus. Deus, se o Senhor fosse o executivo no meu lugar nesse momento, o que o Senhor faria? E aí é só ouvir a resposta que a gente sabe que ela virá. Agora tem uma curiosidade aqui, viu, Paulo? Porque você não contou, você só citou. Então eu vou provocá-lo para que você compartilhe aquilo que você mandou por e-mail para nós, que a tua correlação nos seus negócios tem mais ou menos uma analogia aí, uma similaridade com a vida, com a história de Daniel. Conta para mim e para o nosso telespectador esse fato que você mencionou no teu e-mail. Realmente Daniel, ele me fascina, né, a história dele. Eu imagino que ele deve ter feito na época a UFB, Universidade Federal da Babilônia, alguma coisa ele fez. Tinha um MBA da vida, era um profissional. A Bíblia diz que ele era uma pessoa que trabalhava, tinha uma posição de destaque. E mesmo assim, com toda aquela riqueza, o brilho e o reconhecimento e o status, ele foi colocado em xeque. Né, talvez pelos aqueles que o invejavam profissionalmente naquele palácio, e ele foi colocado em xeque, assim como nós no nosso mundo corporativo somos postos. E ele não pensou duas vezes. Ele, assim como nós, teve um momento de reflexão, um momento de contrição, pediu orientação a Deus e ele tomou uma decisão que não sei se a gente tomaria. Eu vou dizer não. Eu vou ficar fora dessa situação. E ele não se curvou. A Bíblia diz que Daniel não adorou aqueles ídolos que o melhor amigo que ele tinha, ou um dos melhores, que era o próprio rei, autorizou. E ele não se curvou. Ele fez isso sem pensar no que fosse acontecer. Foi pura fé. Ele colocou Deus sem saber, e eu não vou me curvar. E a gente sabe, a história diz o que aconteceu. Aquela situação dos leões, ele manteve-se firme e Deus honrou a situação dele, honrou a fé dele. Então isso na minha vida corporativa, ela está presente em todo momento. Eu fiz isso no meu segmento. Nosso segmento, ele atende várias empresas, e eu optei por não atender um certo segmento porque eu sentia que aquilo não era para mim. Poderia comprometer a minha vida financeira, a minha empresa.
mas a todo momento eu sentia Deus falando. E interessante que teve algumas situações que eu falei não, depois eu falei, não, acho que eu vou atender esse tipo de cliente, não vai dar nenhum problema, tal. E Deus foi e me mostrou, não. Então Daniel está presente a todo momento na minha cabeça, em não se curvar. Para quem é executivo, empresário, a gente tem isso muito forte, todo momento a gente toma decisão. Em 2 programas anteriores, eu fiz um programa solo, sozinho, eu falei um pouquinho sobre escravidão profissional. A gente tem visto as pessoas se escravizarem dentro das empresas, no trabalho que elas desenvolvem hoje, né? A gente pegou alguns tópicos, o que leva uma pessoa a ser escrava do seu trabalho. Então, primeiro são os excessos de dívidas, depois o segundo ponto foi a preocupação excessiva com o seu futuro, o terceiro, seguir padrão da sociedade moderna, e o quarto é a ambição excessiva. Como é que você vê hoje essa sociedade onde ela incentiva você viver em função de ter, conquistar, ter status, ter sucesso, e as pessoas com isso pagam um preço alto por isso? Eu vejo pessoas trabalhando 15 horas por dia, buscando esse sucesso, e muitas vezes quando elas definem um objetivo, elas têm um trajeto tão desgastante, tão prejudicial para a vida delas, que quando ela chega nesse objetivo, ela automaticamente já cria um outro, e aí começa todo o estágio de sofrimento de novo. Como é que você vê essa sociedade, essa pseudo-sociedade moderna, e os efeitos, os reflexos que ela tem trazido tão danosamente na vida das pessoas? É uma realidade que a gente talvez não consiga mudar, né? E isso está presente na vida de todo mundo, assim como na minha, na de todos que estão nos assistindo aqui. Então o que eu acho é o seguinte: a gente precisa colocar qualidade naquele tempo que a gente tem de sobra, e forçar a não ficar simplesmente 100% voltado ao trabalho. Então muitas vezes a gente precisa colocar um limite. Eu não preciso terminar esse trabalho hoje, eu posso terminar amanhã, porque amanhã é um outro dia, e eu não tenho só a obrigação corporativa na minha vida. Então eu tenho minha família, eu tenho meus amigos. Então é uma realidade muito dura com todo mundo hoje. O único caminho que eu vejo é uma decisão pessoal da gente, e pedindo para que Deus entre nisso. Deus, aonde eu posso melhorar? É uma decisão, e é um trabalho de forçar. Tá? Quem vive numa empresa sabe, se deixar, tem trabalho para todo momento. Mas se a gente der uma pausa e falar, eu vou e amanhã eu retorno. Então, pega, né? Faz uma experiência, Paulo, pega uma agenda, semana que vem, a tua agenda em branco, assim, ó, qual é a tua vontade para a minha semana? Em branco, apresenta para o Senhor, em branco a tua agenda. Porque ninguém obriga a gente a escrever os nossos compromissos. Somos nós, através do nosso livre-arbítrio, uma coisa que Deus jamais vai invadir, são as nossas decisões. Somos nós que tomamos as decisões de escrever a nossa agenda. Então essa história, esse discurso, eu não tenho tempo. Tenho tempo. Olha um pouquinho daquilo que é prioridade na sua vida e comece a escrever aquilo que de uma forma equilibrada vai trazer para você uma vida equilibrada também. Eu acho que ninguém obrigou você a estar aqui hoje comigo, né, Paulo? Eu te fiz um convite, você tomou a decisão de estar aqui. Podia ter tomado a decisão de não estar aqui. Então é isso que as pessoas têm que ficar claras, quer dizer, que ninguém obriga ninguém a escrever as suas tarefas do seu dia. Não quer dizer que a gente não tem responsabilidade. Eu já disse que trabalhar é um princípio de Deus. Quando Adão pecou, do suor do teu rosto ganhava o seu pão, então Deus vai ter que trabalhar para viver. A discussão não é essa. A discussão é assim: o quanto o trabalho tem ocupado de espaço na sua agenda. É esse o desafio, né, Paulo? Eu concordo. Eu acho que é prioridades, né? A gente entender e parar para refletir que precisa colocar um limite, né? Eu vejo que é dessa forma que a gente consegue mudar o rumo das coisas. Então Deus, aonde eu posso colocar o Senhor na minha agenda? Deus, aonde eu posso parar de exagerar? E eu vejo que também o buscar a Deus, ele corta aquele clima corporativo, aquele clima de valores que a gente tem, de eu. Então isso também é muito importante. Parar um pouquinho, orar, ir em alguma programação
que te agrade, principalmente aquilo que ligue a Deus. Então é bom, não é só uma questão de precisar, é uma coisa natural. Eu preciso dar um stand-by e me ligar um pouquinho naquele que é o motivo de tudo, que é Deus. Ok, Paulo, muito obrigado pelo teu prestígio, pela tua presença, uma alegria conhecê-lo. O programa Tempo de Reflexão está à sua disposição, sempre que você quiser trazer novidades desse desafio que é falar de Deus no mundo corporativo, e é para isso que nós fazemos o Tempo de Reflexão, de mostrar que é possível sim a gente ter uma vida no mundo corporativo e uma vida dos peitos dos princípios de Deus. Parabéns pelo teu trabalho, pela ousadia de que você tem demonstrado esse posicionamento em realmente pautar os seus negócios debaixo dos princípios de Deus. Parabéns e obrigado pela tua presença, viu? Eu que agradeço a você que está nos assistindo, essa oportunidade de falar, e uma mensagem que eu gostaria de passar, de deixar, é que Deus está assim na sua empresa, Deus está no seu negócio, Deus está na sua posição ali naquela empresa, e pare, reflita e pense: o que Daniel fez, será que eu tenho coragem de fazer? Se você não tiver coragem, Deus vai te dar a coragem e Ele vai te tirar de qualquer situação difícil na sua empresa. Então eu agradeço, e agradeço também ao Luciano por ter nos dado essa oportunidade. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado a você, telespectador, por estar conosco em mais um programa do Tempo de Reflexão. Lembrando que no próximo dia 31 de março nós teremos o primeiro encontro de 2012. Fica o convite, acesse o nosso site tempodereflexão.com. Eu espero você no dia 31 de março no hotel e, obviamente, aqui no Tempo de Reflexão TV na próxima semana. Uma semana abençoada para todos. Eu espero vocês. Até lá.